E o Flamengo quer Tati Castellanos na próxima janela de transferência. Eu vou falar sobre isso. Vou falar do STJD, que julgou Bruno Henrique por supostos envolvimentos em apostas esportivas. E vou falar também de 6 jogadores que estão livres no mercado e o Mengão poderia contratar algum desses. Então, rapaziada, eu vou pedir para vocês não pular esse vídeo, até porque hoje eu garanto que as notícias estão imperdíveis. Bom, rapaziada, antes de falar que a novela de Tati Castellanos e o Flamengo ainda não acabou, eu queria fazer um pedido mais que especial para todos vocês. Tá vendo esse botão, galera? Ó, já aperta aqui o botão, já se inscreve no canal, ative o sino de notificação, porque é muito importante, rapaziada. Ou seja, quando eu trouxer informações do nosso Mengão, vocês aí vão ficar bem informados. Pronto, rapaziada. Agora sim, vamos pro que interessa, vamos para as notícias do nosso Mengão, porque acabou de sair a informação que o Flamengo e Tati Castellanos ainda não acabou essa novela, rapaziada. A informação que eu passo para vocês é a seguinte: o Flamengo planeja contratar o atacante na próxima janela de transferência. Mas vem dar uma conferida, rapaziada, é claro, nas informações que eu separei para vocês. Dá uma olhada, rapaziada, olha só. A novela Tati Castellanos no Flamengo ainda não acabou, rapaziada. Ela apenas mudou de data no calendário após uma investida frustrada na última janela. O clube e o atacante argentino mantêm interesse mútuo, rapaziada, acesso. E os bastidores do mercado já apontam para uma nova e otimista ofensiva rubro-negra em janeiro de 2026, rapaziada. O grande trunfo do Flamengo nessa história é a vontade do próprio jogador, que já sinalizou que quer vestir um manto sagrado. Mas não para por aqui não, rapaziada. A informação, ela continua. Olha só, a diretoria, ciente do desejo do atleta, recalibrou a rota e agora joga com o tempo, preparando o terreno para dar o bote na próxima janela europeia. Ou seja, rapaziada, eu passei a informação para vocês de que o próprio Tati Castellanos da Lazio quer jogar no Mengão, quer se transferir para o Flamengo, rapaziada, mas ocorreu ali um impasse. Nesse impasse, janela de transferência se fechou e o Mengão, já sabendo do interesse do jogador, que o jogador quer vestir o manto sagrado, já prepara uma oferta para a próxima janela de 2026, rapaziada. Próxima janela de transferência, que é mais ou menos ali, se eu não me engano, no final do ano, rapaziada, praticamente ali em 2026. Mas eu queria saber de vocês, rapaziada, torcedores rubro-negros, vocês queriam ver o Tati Castellanos ali vestindo o nosso manto sagrado, rapaziada? Deixa aqui nos comentários, até porque a diretoria do Flamengo ali não esconde, principalmente o José Boto, que gosta de Tati Castellanos, não esconde que o Mengão quer contratar um atacante, um centroavante ali para disputar vaga diretamente com o Pedro. E esse atacante e esse centroavante pode ser o Tati Castellanos. Mudando de assunto, rapaziada, e é claro, continuando aqui falando de Mengão, rapaziada, agora deixa eu falar de Bruno Henrique, galera, porque hoje é um dia decisivo pro Bruno Henrique, porque ele vai ser julgado. Ele já está sendo julgado nesse exato momento, rapaziada, pelo STJD. E dá uma olhada aqui nas informações que eu acabei de apurar para vocês. Olha só, rapaziada, dá uma olhada. O STJD julga o Bruno Henrique nessa quinta, hoje, rapaziada, que é hoje, por supostos envolvimentos em apostas esportivas. E dá uma olhada, rapaziada, o Bruno Henrique será julgado nessa quarta-feira pelo STJD por supostos envolvimentos em apostas esportivas. Se for considerado culpado, o atacante do Flamengo pode pegar até 2 anos de suspensão. As possíveis punições variam entre afastamento de 360 dias a 720 dias, rapaziada, de suspensão, de 12 a 24 partidas, e multas que vão, rapaziada, de 100
de 100 a 100 mil reais. A defesa do jogador tenta anular o processo e pede que a investigação siga na Justiça Federal. Ou seja, rapaziada, o Bruno Henrique está sendo julgado nesse exato momento pelo STJD. Se ele for julgado ali, se ele for condenado, ele pode ficar ali de 2 anos longe do Flamengo e longe dos gramados, rapaziada. A informação é a seguinte, que se ele for julgado, provavelmente a gente não vai ver mais o Bruno Henrique atuando com esse manto sagrado. Eu só digo uma coisa, galera, que o Bruno Henrique não seja condenado, que ele ali seja inocentado e que ele comece a jogar o seu bom futebol dentro do Flamengo, até porque isso tá tirando ali a concentração do jogador. É o que eu digo, rapaziada, quando o Flamengo tá bem, quando tá indo tudo bem, sempre aparece esse tipo de notícia, rapaziada, sempre aparece esse tipo aqui de informação que é para atrapalhar os andamentos dos jogos do Mengão, mas que isso não atrapalhe nada, que se resolva logo tudo e que o Bruno Henrique volte a jogar o seu bom futebol, ajudando o nosso Mengão. Mudando de assunto, rapaziada, agora deixa eu falar de 6 jogadores que estão livres no mercado e que o Flamengo poderia fazer uma investida em 2026. Olha só, rapaziada, quem são esses jogadores? Olha só, com a janela de transferência fechada, mais jogadores livres no mercado que o Flamengo poderia contratar, rapaziada. Dá uma olhada quem são eles. O Guilherme Uchoa, goleiro, rapaziada, está livre no mercado. O Jamal Levis, lateral esquerdo, também está livre no mercado. O Tomiyasu, rapaziada, lateral, também está livre no mercado. O Christian Eriksen, rapaziada, bastante conhecido na Europa, que é meia, rapaziada, tá livre no mercado. E o Lorenzo, rapaziada, Lorenzo Insigne, né, rapaziada, atacante também, está livre no mercado. Esses são os europeus, rapaziada, que está livre no mercado. Aí vem o Christian Eriksen, vem o Hakim Ziyech, né, rapaziada, que é meia, que também está livre no mercado. Ou seja, desses nomes aqui que estão livres no mercado, qual desses jogadores vocês contratariam, rapaziada, se fosse o diretor de futebol ou se fosse o presidente BAP? Deixa aqui nos comentários, rapaziada, para mim ver o comentário de vocês. Mudando de assunto, agora deixa eu falar, rapaziada, do técnico Felipe Luiz, porque o Felipe Luiz pediu a manutenção de Everton Cebolinha, ou seja, pediu a renovação do Everton Cebolinha. Olha só, rapaziada, na informação, dá uma olhada. O atacante Everton Cebolinha ainda não foi procurado pelo Flamengo para renovar o seu contrato, rapaziada, mas ouviu que o jogador é considerado peça importante para o técnico Felipe Luiz e que o clube não tinha intenção de negociá-lo agora, rapaziada. O diretor de futebol do Flamengo, José Boto, teve 2 reuniões presenciais no CT do Ninho do Urubu com o agente do Everton Cebolinha e com seu empresário, rapaziada, o Márcio Cruz, e reiterou o desejo de não negociar o atleta, a pedido do técnico, rapaziada. Vale ressaltar que foi apurado que o contrato de Everton Cebolinha não termina em junho de 2026, conforme é informado por muitos ali da imprensa, rapaziada. Ou seja, a informação é a seguinte, que o técnico Felipe Luiz, eu mesmo já passei para vocês, que o Felipe Luiz gosta do jogo do Everton Cebolinha, que o próprio Felipe Luiz já falou diversas vezes que não quer que ele seja vendido, que não quer ali que ele seja negociado. E a diretoria do Flamengo, especificamente José Boto, pode acatar ali o pedido do técnico Felipe Luiz, rapaziada, que afirmou que o Everton Cebolinha é peça-chave no elenco de hoje do Flamengo, rapaziada. O próprio Cebolinha, que estava ali praticamente de saída, ou muitos falavam que ele estava de saída, né, rapaziada, para o Grêmio, que colocou ali, como é que eu posso dizer, rapaziada, o Grêmio ali se interessou no jogador e o próprio técnico Felipe Luiz falou, o Cebolinha não sai do Flamengo. Ou seja, nessa situação, Everton Cebolinha continua no Flamengo, mas eu queria saber de vocês, rapaziada, torcedores rubro-negros, vocês concordam ali com a ideia do Felipe Luiz, rapaziada, de não deixar o Everton Cebolinha sair do Mengão? Eu queria que vocês colocassem aqui nos comentários, rapaziada. Inclusive, eu mesmo falei, até porque
tanto o Michael como o Juninho e o próprio Everton Cebolinha praticamente não joga, rapaziada. Ou seja, se o jogador não joga, se o jogador não tem ritmo ali, se ele cai de rendimento, a probabilidade da diretoria negociar ele é gigantesca, rapaziada. Até porque eles estão no banco de reserva, eles não entram ali nos jogos, né, rapaziada, do Mengão, e fica difícil da diretoria manter ali o salário de todos eles, rapaziada. Tanto o Everton Cebolinha, porque o Everton Cebolinha entra ali nos últimos minutos, quando entra, né, rapaziada? Quando o técnico Felipe Luiz deseja colocar ele. Mas fora isso, rapaziada, o Everton Cebolinha não vai sair do Flamengo. Mudando de assunto, deixa eu falar agora, rapaziada, já que eu tô falando de renovação, deixa eu falar agora da renovação de Arrascaeta, rapaziada. É isso mesmo, dá uma olhada. O empresário de Arrascaeta irá ao Rio de Janeiro nos próximos dias para se reunir com José Boto, rapaziada. Daniel Fonseca, empresário de Arrascaeta, deve chegar nesta semana para se reunir com José Boto e avançar nas negociações, na renovação do uruguaio, rapaziada. A tendência é de que o novo vínculo do Arrasca seja estendido até o fim de 2028, rapaziada, com valorização salarial e bonificações. E eu vou dizer uma coisa, esse sim merece renovar com o Flamengo, esse sim merece o respeito da nação rubro-negra, até porque, rapaziada, eu nem preciso ali dizer tanto sobre a Arrascaeta. É um jogador que joga, é um jogador que tem a confiança da torcida, é um jogador que faz gols praticamente quase todos os jogos. E esse sim merece uma atenção especial para renovar com o Mengão, rapaziada. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Entre Arrascaeta e Everton Cebolinha, qual desses dois, rapaziada, vocês renovariam? E qual dos dois vocês mandariam embora, rapaziada? Deixem aqui nos comentários. Bom, galera, eu vou ficando por aqui, mas eu quero agradecer a cada um de vocês que compareceram nesse vídeo, deram aquela força, aquela moral. E é isso, rapaziada, vamos que vamos, rumo ali aos 1000 inscritos. Valeu!